Bem, hoje nós iremos explicar como realizar o teste do Q² no programa SPSS. Na verdade, existem dois tipos de testes do Q², um chamado teste de aderência e o outro teste de independência. O teste de aderência, ele serve para verificar se a distribuição dos elementos numa população está de acordo com uma certa teoria, enquanto que o teste de independência ele serve para verificar se duas populações têm a mesma proporção de indivíduos com uma determinada característica. Então este vídeo ele tem como finalidade mostrar como nós realizamos o teste do Q² de aderência no programa SPSS. Então imaginem este exemplo onde eu quero saber se existe diferença estatisticamente significativa da preferência entre duas marcas de chocolate. Neste exemplo, o chocolate A e o chocolate B. Então o que eu fiz? Eu distribuí as duas marcas de chocolate para 100 indivíduos e perguntei qual era o chocolate da sua preferência. Então no meu resultado eu obtive que 45 indivíduos preferiram o chocolate A, enquanto 55 o chocolate B. Percebemos que há uma diferença de preferência. Mas será se essa diferença é significativa? Então, para responder esta questão, eu tenho que aplicar o teste do Q² de aderência. Levando em consideração que a minha teoria inicial é que a preferência deve ser igual entre os chocolates. Deve ser de 50% para cada tipo de chocolate. Então, para realizar o teste do Q² de aderência no SPSS, eu tenho que criar duas variáveis. A primeira, que eu chamei de chocolate, e a segunda de frequência. Então, o chocolate, para facilitar aqui, eu coloco 1 e o chocolate 2, representando o chocolate A e o chocolate B. Na frequência, para o chocolate A, foi de 45 e para o chocolate B, 55. Okay? Agora eu tenho que dizer para o programa que essa frequência deve ser tratada, esses valores de frequência devem ser tratados como frequência. Então como é que eu faço isso? Eu vou em dados, ponderar casos e frequência eu trato como frequência. Ponderar casos por variável de frequência. Dou OK. Posso fechar aqui. Pronto, agora ficou fácil. É só eu vir analisar testes não paramétricos, caixa de diálogo, Q². Passo chocolate para a lista de variáveis de teste. E aqui eu estou levando em consideração, a minha teoria inicial foi que a frequência deveria ser igual, 50%. Então, eu deixo selecionado todas as categorias iguais. Dou OK. Pronto, aqui eu tenho o meu valor do Q² e o valor de P, de 0,317. Ou seja, este valor é maior que 0,05. Então, eu aceito a hipótese nula. Em outras palavras, não houve diferença estatisticamente significativa entre a frequência encontrada dos chocolates. Então, a preferência entre as pessoas, chocolate A e B, ela não foi diferente significativamente. No exemplo do chocolate, nós levamos em consideração a teoria que a distribuição da população se dava de forma igual, ou seja, 50% deveriam gostar do chocolate A, os outros 50% deveriam gostar do chocolate B. No entanto, nós podemos também empregar o teste de aderência para proporções diferentes. Então, suponha que na população em geral,
90% das pessoas são destras, e enquanto 10% são canhotas. Então, ministrando aula em uma turma que eu chamei de turma A, em um total de 55 alunos, eu percebi que 40 alunos eram destros e 15 canhotos. Então eu quero saber se a frequência de pessoas canhotas nessa turma é diferente do resto da população. Então, para realizar o teste do Q² de aderência no programa SPSS, eu criei duas variáveis. A primeira eu chamei de mão e a segunda, frequência. Na variável mão, eu vou chamar de 1 para representar as pessoas destras e 2 para representar as pessoas canhotas. A frequência de pessoas destras foi 40, enquanto para pessoas canhotas foi 15. Agora eu tenho que informar o programa que esses valores 40 e 15 devem ser tratados como frequência. Como é que eu faço isso? Vou em dados, ponderar casos, frequência, ponderar casos por variável de frequência. Posso fechar aqui. Agora eu posso executar o teste do Q². Vou analisar, testes não paramétricos, caixa de diálogo, Q². Passo a variável mão para a lista de variáveis de teste. Neste exemplo, nós levamos em consideração que a distribuição ela se dá de forma desigual. Então nós temos que inserir os valores 90% para a primeira opção, que são pessoas destras, e 10% para a segunda, que são as pessoas canhotas. Pronto, aqui nós temos o resultado do Q² com o valor de P. Então o valor de P ele foi menor que 0,05. Dessa forma nós rejeitamos a hipótese nula, ou seja, a frequência encontrada foi diferente da frequência esperada. Então a frequência encontrada não obedeceu ao critério pré-estabelecido de 90% para as pessoas destras e 10% para as pessoas canhotas. Ok? Era isso aí, um abraço.